Então, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso primeiro episódio do Atlantos Talks, a nova iniciativa do Instituto Atlantos, que busca aqui trazer a continuidade da nossa missão, que é de debater, de promover e de qualificar as ideias da liberdade na academia e na sociedade. E para o episódio de hoje, um episódio muito importante, né? O nosso episódio piloto. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial aqui, que logo agora eu já vou apresentar para vocês, e que é uma satisfação enorme de ter ele aqui junto com a gente. Bom, fazendo então as apresentações, queria que vocês pudessem receber aqui o Guilherme Benesra, que é formado em administração pela ESPM, com laurea acadêmica, e é pós-graduado em competitividade e liderança pela Georgetown University. Ele foi diretor do IEE, presidente e cofundador do Atlantos, por isso que é tão especial dele estar aqui hoje. E também foi membro do Conselho Consultivo Nacional e Internacional do SFL. Hoje ele é sócio-diretor do Grupo Agrofarm e presidente do ILRS, que é o Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul. Então, dito isso, queria agradecer mais uma vez ao Gigas aí que está podendo vir aqui no nosso podcast, conversar um pouco com a gente, né, para falar sobre essas ideias da liberdade. Agradecer também o Felipe Krai, que está aqui junto comigo para fazer a intermediação hoje, né, que também já foi o ex-presidente do Instituto e hoje é o atual conselheiro. Então, feitas as apresentações, queria fazer, para a gente começar aqui então, Gigas, a primeira pergunta seria como que foi para ti, para que tu nos contasse um pouquinho da história, da tua história, como é que foi, e que tu teve esse primeiro contato, assim, com as ideias da liberdade, do liberalismo, como é que foi esse contato? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui presente com vocês. Eu me conectei com as ideias liberais, apesar de não parecer, eu já tenho 31, né? Eu estou bem conservado, digamos assim. E eu me conectei inicialmente com as ideias liberais lá pelos anos de 2010, aproximadamente, 2011. E o primeiro contato que eu tive foi motivado... eu achei no YouTube, aquelas coisas do YouTube, estava começando a ter mais acesso. O YouTube sempre foi uma plataforma importante no Brasil, né? Foi bem aceita, o nosso Orkut novo, não é o mesmo que o Orkut para quem já usou, mas serve. Né? E aí eu me lembro que em algum momento eu comecei a estudar sobre ateísmo, porque foi um tópico que me interessou. Não me considero ateu hoje, mas na época, adolescência, jovem, adulto, tu começa a ficar rebelde com as coisas, e eu me encontrei um pouco no ateísmo. Aí eu me lembro que comecei a ver Christopher Hitchens, que estava em alta na época, li várias coisas dele. Eu li um outro que era um cientista, que eu não lembro o nome. Eu li o Carl Sagan, do Mundo Assombrado pelos Demônios e tal. Em algum momento, não sei por que cargas d'água, o YouTube me abençoou com um vídeo da Ayn Rand. Porque a Ayn Rand, da filosofia objetivista, depois para quem puder ler, é sempre muito interessante. A filosofia objetivista é uma filosofia ateística, digamos assim, não sei se a terminologia é mais correta, mas ela também tem a ideologia político-econômica liberal por trás. E aí eu entrei com aquele pezinho no ateísmo, mas também comecei a ver algumas coisas de economia. Eventualmente começou a aparecer Milton Friedman relacionado. Mas assim, foram vídeos desconexos, tipo assim, uma pinceladinha de conhecimento. Eu recém tinha entrado na faculdade, a convite de um professor que era assumidamente de esquerda. Eu fui pro Fórum da Liberdade. E assumidamente de esquerda, mas aquela esquerda mais democrática, digamos assim. Olha, tem que ir no fórum porque é importante, um espaço de debates e tudo mais, vai lá conhecer. E aí eu cheguei no evento do Fórum da Liberdade, isso foi em 2011, em abril de 2011. Tinha um stand do Instituto Mises, né, que promove a ideologia da Escola Austríaca de Economia em homenagem ao economista austríaco Ludwig von Mises. Eu peguei um livro chamado Liberalismo segundo a Tradição Clássica, que não é um livro introdutório, normalmente todo mundo começa pelas 6 edições. Eu queria pegar uma coisa diferente, olhei a capa do velhinho, do bom velhinho ali, que era aquelas edições bem antigas, falei, eu vou pegar isso aqui pra ler. Cara, já começou no nível hard, né? Eu queria pegar um negócio diferente. Aí eu peguei aquele livro, eu não me lembro se eu li no mesmo dia ou um dia depois. Tipo, eu me lembro quando eu li aquilo, parece descobrir o mundo. Tipo, achei as respostas que eu queria, porque era bem aquela época que eu queria entender o que fazia sentido no mundo, por que as coisas não funcionavam com boas intenções somente. E aquele livro me trouxe as respostas que eu precisava, né? E acabei lendo tudo Mises, que é ficcionado, li todos os livros. Depois, na época, me chamaram para o Mises Podcast para explicar, porque aconteceram outros eventos depois. Mas foi assim que eu me conectei e assumidamente virei um liberal. Falei, isso aqui faz sentido para mim. Foi assim que eu me conectei.
Beleza, e que bom saber dessa história, né? Mais uma pessoa que começou também já em contato com o fórum, né? Inclusive, o meu primeiro contato, assim, maior também foi com o fórum, bem legal saber que a gente compartilha um pouco disso, né? E, cara, acho que a pergunta que todo mundo quer saber, né? E como que esse teu início, ele levou até a parte da criação do Instituto Atlantos, que hoje, né, nós estamos aqui, na verdade, o Cray, eu, todos os demais somos, de certa forma, o teu legado, que tu começou algo que tu começou junto com outros cofundadores, né? E queria saber como é que foi essa conexão desse teu início até a fundação lá do Atlantos, do Clube Miss Rand, como é que foi um pouco? Sim. Então, essa história já é um pouco mais longa, mas é interessante porque tu vê como as coisas vão se desdobrando, às vezes, de uma maneira inesperada, né? Quando eu comecei aquilo, eu não sabia onde ia chegar, eu simplesmente gostava da ideologia liberal. O que aconteceu foi que eu comecei a ler muito sobre economia austríaca, me interessei muito pelo tema. Eu, vamos dizer, tive o primeiro contato, eu estava no primeiro semestre, ou segundo, uma coisa assim. Não, eu estava no segundo semestre, porque eu entrei no segundo semestre de 2010 ou 2011, não lembro. E aí foi só no terceiro semestre que eu tive um acesso, que aconteceu o seguinte. Eu tinha um professor de alguma coisa estratégica de marketing, não lembro bem o que era, na faculdade de administração. E ele falava muito de Schumpeter. E o Schumpeter é, até certo ponto, um austríaco, e eu contra-argumentava com ele em alguns aspectos, porque é aquela coisa, estava ficcionado por aquelas leituras, lia um monte e queria argumentar. Aí ele viu que eu gostava muito daquilo, e aquele meu professor é um professor brilhante, assim, ele me abriu muitas portas, porque ele viu que eu gostava muito do assunto e falou, Guilherme, faz o seguinte, vem aqui na frente. Eu, tá, porque 15 minutos só da minha aula, tu vai dar uma palestra. Quem era esse professor? É o Jonas Venturini. Jonas Venturini. Até hoje eu chamei ele na minha formatura, um cara assim que... Se não fosse esse movimento... Assim, tem professores que realmente mudam, né, a tua trajetória. E talvez se não fosse esse movimento dele, as coisas teriam sido muito diferentes. O que aconteceu foi que ele me chamou pra frente. E eu tinha um amigo de turma, chamado Fernando Rocha, que na época já tinha um iPad. Né? Um dos primeiros iPads. Né? Ele botou o iPad assim, deitado, e começou a filmar e não me falou nada. Se vocês botarem no YouTube... Agora eu fico com vergonha de olhar os vídeos, porque eu falei, meu Deus do céu. Vocês botarem Guilherme Beneza no YouTube, além de aparecer os primeiros Mises, apareceu o primeiro Mises Podcast, algumas palestras que eu dei e tal, e apareceu privatização das ruas. Tive umas coisas assim, eu fui pros extremos, Nossa! Assim. Eu peguei pesado. E aí eu dei aquelas coisas, e meu amigo, sem me contar, postou no YouTube. Aí, ele postou no YouTube, um tempo depois, 2 pessoas relevantes naquela época acharam esses vídeos. A primeira, para quem lembra das antigas, foi o Juliano Torres, que é quem começou o EPL no Brasil, que depois virou CFL, e deu no que deu. E ele pegou isso e mandou pro Bruno Garchagen. O Bruno Garchagen, não sei se ainda é, mas era tipo o host do Mises Podcast. Atualmente acho que ele não é mais, mas enfim, é o Paranaíba, talvez? Não me recordo. A gente gravou, o Atlantis já gravou algumas vezes com o Mises Podcast, acho que a última vez foi pra conferência de 2022, e acho que foi o Marinho e o Paranaíba, mas não sei quem tá... Bom, enfim. Aí eu participei do Mises Podcast e o Juliano, na época, me comentou, estamos começando um movimento que vai se chamar Estudantes pela Liberdade, tinha poucos meses de existência em São Paulo. Eu gostaria que tu organizasse um evento. Aí eu me lembro que me chamaram uma mesa, era eu, o Fábio Osterman, naquela época o Fábio Osterman... Eu acho que tem essa conversa no YouTube, inclusive, do próprio SFL Brasil. Gravado, não foi no Cruzando as Conversas, não foi? Pode ter sido. Uhum. Aí... O pessoal tá desenterrando aqui hoje. Do fundo do baú, Antiga TV Com. Vocês que são jovens, o Cadu e a Duda não vão conhecer. Pois é. E aí eu me lembro que eu sentei nessa mesa, tinha o Vinícius Franceschi, eu acho, o João Sombri, mais uma pessoa que eu não lembro o nome agora, mas não se envolveram depois. O Fábio sentou naquela mesa, porque em algum momento o Fábio Osterman e o Antônio Lining tinham tentado começar o EPL no Brasil, 2 anos antes, o SFL atual. E por algum motivo não andou e tal, mas depois se encontrou. Aí eu me lembro que eu organizei o primeiro evento do EPL na faculdade, e daquilo começou a aparecer pessoas, porque naquela época o movimento liberal é muito diferente do que tem hoje. A internet estava começando a difundir essa ideologia, ainda não tinha assim tudo que era canto, era uma coisa um pouco mais restrita. E tu ainda não tinha aquele boom do impeachment da Dilma,
tu ainda tinha muito a ideologia de esquerda muito vigente, os liberais na faculdade era uma coisa um pouco mais reclusa, assim, conhecendo o que era aquilo, era realmente o início do florescimento do movimento liberal. A Kombi do Salim, a famosa Kombi do Salim. A Kombi, era uma Kombi mesmo, não tinha ninguém. Tipo, tu não achava as pessoas, não existia nada que conectasse e tal, e isso eu acho que foi um acerto muito grande depois do Atlantos. Começaram os eventos, começou a se reunir esse grupo de pessoas, e aí começaram aí pessoas que não queriam só aprender naqueles eventos, que realmente começaram aí com uma frequência, que começaram a fazer amigos lá. Tipo, pô, que legal, tem outros loucos que pensam igual a mim, que veem que isso aqui faz sentido. E aí, não é só 2 loucos, é 3 loucos, é 4 loucos. Aí falou, vamos pra um bar depois, então. Aí começou a acumular mais gente. Isso, começou a dar um corpo. E aí eu me lembro que já nos primeiros eventos começou a aparecer a Carla Pereira, a Natália Mariani, a Vicky Jardim começou aí, o Guilherme Wolff, pessoal que está ativo até hoje, de certo modo, né? Claro que em diferentes carreiras. Teve gente que foi para a área política, para a área empresarial, e gente que continuou até hoje mais ativo na parte do ativismo liberal, digamos assim. O Nicolas, eu me lembro que eu chamei uma época por aí também. E aí aconteceu numa mesa de bar, depois de um dos eventos, porque o que aconteceu? A SPM me deu muita liberdade de fazer os eventos e eu comecei a organizar os eventos aos sábados. Então a gente levava umas cucas, umas coisas e tudo mais. Era legal, era o nosso hobby. Comida grátis, né? Quem é que não quer? Sim, então, pô, tá ganhando conhecimento, uma comida grátis. Tinha água, cortesia. Pô, a gente tava investindo. Pô, né? Investimento, cara, é isso aí. E aconteceu que ela depois nos reuniu numa mesa, a Carla, e ela falou assim, eu tô vendo que a gente tá se reunindo bastante, então por que a gente já faz tipo um clube? Porque o EPL era membros conectados e ela entendia que tinha que reunir um grupo de pessoas. E aí começou esse grupo, a primeira presidente foi a Carla desse Miss Randall. Eu falei, eu quero ser diretor acadêmico, porque eu não gostava, ainda não sou de ativismo, eu queria a parte acadêmica, mais intelectual, que era o que me interessava. E continuei responsável pela organização dos eventos. Eventualmente, a gente continuou fazendo os eventos, deram super certo, esse grupo virou um grupo significativo de pessoas e de várias universidades que iam até a SPM. Então começou a vir gente da URGS, a vir gente da PUC, da FADERGS, porque vinha assim, pô, legal que tem bastante louco, pensa que nem a gente organizava os eventos pelo Facebook. O Facebook acabou morrendo, mas na época a gente fazia os eventos abertos no Facebook, botava o endereço da SPM, pedia para registrar a lista, porque tinha lista de chamada e tal, mas a SPM foi sempre super aberta. Nesse sentido, a SPM nos deu abertura, permitiu que se fizesse e tal. E a gente começou a ganhar corpo em cima disso, o negócio começou a dar certo. E aí, em algum momento, como que daí começou o Atlantos, né? Eu me lembro que a gente tinha várias estratégias, como é que a gente bota esse pessoal para continuar indo, né? Sim. Eu me lembro que a gente fazia eventos específicos. Tinha gente, o Júlio dos Santos, que agora faz o tapa da mão invisível com o Paulo Fux. Ele organizava, na época ele participava, na época ainda do Miss Wender, organizava o Boteco Liber, que era um suposto proto-partido libertário que queria, mas ele era pelo boteco. E aí tu tinha várias frentes, tinha pessoal que queria ir só pela festa, então a gente organizava festas também, tinha gente que queria a parte intelectual e só ia na palestra e não queria saber de nada. Tinha gente que ia pela água de graça, né? Então tinha de tudo. Tinha de tudo. Era uma mistura de pessoas, mas todo mundo se respeitava muito, a gente tentava fazer um ambiente assim, aqui vocês estão para aprender, vamos se respeitar. Bem que a gente tinha pouquíssimo conflito, entende? Vocês não vão brigar porque... Se vocês vão... Por exemplo, a gente trouxe palestras sobre aborto, que não há um consenso entre os liberais. Mas assim, vocês vão se respeitar, no final deem a mão, cada um pro seu lado. Se quiserem puxar os cabelos na rua, não aqui dentro. E deixa eu te perguntar uma coisa. E o fato de tu achar que... por exemplo, ter se concentrado na SPM, as reuniões de vocês, tu acha que isso se deve de alguma forma às outras universidades que tu mencionou não terem dado um espaço? Não sei se isso é uma coisa que era da época, se tem hoje, como é que tu vê essa relação, assim? Eu sei que a URGS tinha alguns desafios, começou o empreendedorismo e liberdade lá, é diferente a receptividade da URGS. Mas a SPM eu acho que foi o professor que me abriu as portas, o corpo letivo realmente me ajudou a organizar, então eu sou muito grato, por exemplo, o Roberto Salazar, que era o reitor da administração na época, falou, não, pega a sala, faz, organiza, porque, era uma faculdade de negócio, então pra eles, tô incentivando liderança nesse guri, pra eles fazia perfeito sentido, independente se era, não sei nem a ideologia política dele, não era interessante, porque na época ainda não tinha aquela coisa, tu é de esquerda, tu é horrível, e se tu é de direita, tu é um nazista, não tinha... Tinha muito oculto, mas era uma coisa assim, muito mais assim, tu tinha uma esquerda um pouco mais politizada, democrática, digamos assim, até certo ponto. E Sim. Tu tinha a direita que não demonizava tanto também aquele lado do espectro político, né? Não era tão polarizado.
E aí me abriram as portas. E por que eu acho que não aconteceu na PUC e na URGS no mesmo tempo? Porque eu estava na SPM e eu estava organizando lá. Justamente por isso, se a outra pessoa tivesse aparecido na URGS, eu acho que ia conseguir fazer na URGS. Sim. Era por uma questão de tempo, bem que um ano depois começou a aparecer na URGS. Então, assim, era o timing que acabou permitindo que acontecesse lá. A pessoa certa no lugar certo, basicamente, então. Assim, eu sempre digo que tu ter sucesso depende, obviamente, de tu estar pronto para as oportunidades que aparecem, mas tu também ter sorte. Eu acho que as pessoas menosprezam o aspecto sorte, às vezes as coisas acontecerem na hora que tem que acontecer no lugar certo. Tem gente que é brilhante, super capacitada, então às vezes não tem sorte das coisas irem para onde precisa, entende? Então, eu acho que é sempre um conjunto de fatores. Acabou acontecendo, inclusive, quando a gente começou o Miss Rand, né? Chegou uma época que a gente viu que tinha um problema com o nome. Porque hoje tu escuta Miss Rand, às vezes tu não pensa, Miss Rand. Bom, tinha vários problemas com o nome. O primeiro, tinha pessoas que achavam que era um clube só de mulheres. Porque Miss Rand, né? Deve ser um clube de dança, a Miss Rand. Ninguém sabe quem que era Miss Rand. Tipo, deve ser um pessoal que vai pra dançar, sei lá. O segundo, que era um clube de leitura. Ou que era um clube de objetivistas exclusivamente. E as três, de algum modo, faziam sentido. Porque tu escuta Miss Rand, tu pensa o quê? Objetivistas. E não era bem objetivista. Tu tinha objetivista, tu tinha pessoal mais liberal clássico, tu tinha os austríacos, tu tinha os anarcocapitalistas, tu tinha o pessoal que queria a festa, né? Então, tu tinha de tudo que era ideologia. Que simpatizava com a ideologia, mas, não tô tanto pra aprender, eu quero conhecer gente que pensa que nem eu. Né? Tipo, gente mais religiosa, às vezes. Tipo, eu sou católico, mais conservador, e aqui tem pessoal que quer falar de ideias e não são loucos, né? Não tinha, nesse caso, nunca teve uma uniformidade no movimento liberal, né? Não, e era um postulado que a gente tinha, porque a gente pensou assim, se a gente for começar a racionalizar muito, falar, não, tem que ser dessa em específico, não sobra ninguém. Então vamos pensar assim, olha, a gente quer um espaço de debate para evoluir as ideias do espectro político que poderia se dizer à direita. Então, eu sei que mas não é bem direita, tá? Vamos simplificar aqui e dizer assim que era para liberais e conservadores terem um espaço de convívio comum que eles pudessem debater ideias. A gente sabe que tem uma diferença filosófica importante entre o liberalismo e o conservadorismo, mas a gente entendia que estava no mesmo lado do espectro político. Então, assim, pode dar um debate muito legal entre um liberal e um conservador a respeito de, por exemplo, ter ou não uma empresa estatal. Porque um conservador não necessariamente vai ter tanta restrição com isso. Um liberal vai ter muita restrição com isso. E tu tem argumentos conservadores que têm sim pertinência. Então, até para um liberal tu poder escutar e entender, tu desenvolve o teu formato de raciocínio. E aí chegou num momento que com esses problemas do nome, até hoje, eu não sei se é verdade, me falaram eventualmente que sim, a gente foi pesquisar um novo nome, refazer o logo e tal, porque aí a diretoria se consolidou mais. Tinha eu... a Vicky, acho que já era vice-presidente na época, o Lucas Correia era o diretor de comunicação, eu acho que tinha outra pessoa de eventos, eu não lembro todos os nomes agora, desculpa fazer qualquer injustiça. A ata de fundação, eu olhei ela tantas vezes, acho que tá tu, a Vicky, Correia, o Dibi, o Lucas Scalzilli. O Scalzilli tá sumido. O Gali. O Matheus Gali. Grande Gali e o Rachevski. Eu acho que são 6. Se eu esqueci de alguém, perdão. Sim, quem não conhece o Rachevski... junto, não tava? Acho que tem assinatura. O Richard Sachs. O Richard, sim. Tava desde o início. Eu não lembro se ele... Eu sei que ele tava desde o início, mas eu não lembro agora se ele assina Rata. Se ele assina, desculpe, Richard. Esqueci de viu só? E o que acabou acontecendo foi, a gente reuniu essas pessoas e pediu, todo mundo que tá ativo nesse momento com alguma posição vai assinar um documento de fundação. O Rachevski é um patrimônio do liberalismo brasileiro, porque ele está em tudo, desde que existe o liberalismo no Brasil. Ele realmente passou por todas as ondas, passou para a onda de fundação do IEI, do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, e por esse florescimento de quando aconteceu há 10 anos. E aí a gente foi procurar um nome, o Lucas começou a trabalhar num logo novo, eu sempre gostei da figura do Atlas. Aí eu fui procurar, vou pesquisar como é que é Atlas em outra língua. Apareceu Atlantos, que supostamente é Atlas em grego. Eu espero que seja. Tá? Se não for, desculpa, mas ficou. E aí se botou Atlantos, o nome passou o que precisava, se começou a espalhar em mais universidades, aí começou a ter evento na URGS, na PUC, na FADERGS. Na URGS tem uma particularidade, mas eu vou deixar para um podcast futuro, que aí vocês perguntam para o JP ou para o DIB em particular, que lá teve uma fusão. Foi interessante o movimento. O que eu já escutei da história de fundação do Atlantis, que ela vem parte dela vem justamente da fusão entre o Miss Rand, que era na SPM, e acho que era Empreendedorismo e Liberdade na URGS, né? Isso, na verdade esses eventos aconteceram depois. Tu transforma o Miss Rand em Atlantis, o Atlantis existe por
bota aí 6 meses, 1 ano, e depois tem um documento que existe, deve estar em algum lugar no meu Drive, porque eu arquivo tudo. O Chagas tem esse documento escaneado, a gente usa com frequência, inclusive. É bem interessante. Aí foi, algum tempo depois que existiu o Atlantis, um documento de fusão, de tipo assim, que o empreendedorismo e liberdade ia continuar com a marca, e poderia usar o CNPJ, as coisas do Atlantis, eventualmente virou tudo Atlantis. Mas no início a gente protegeu os direitos deles. Claro, a gente achava que era uma mega empresa e tal. Na verdade era meia os gatos pingados lá, querendo construir um negócio que era um negócio simples, mas não, isso aqui fui eu que fiz, eu quero cuidar, não quero perder. Mas, claro, na época que tu tá lá, que tu ainda não começou tua vida empresarial ou em outras áreas, aquilo é tudo pra ti, entende? Então, tu dá um valor muito grande, né? E precisa ser valorizado, de fato, eu acho, porque se a gente for olhar hoje o movimento liberal brasileiro, dessas instituições que são mais jovens, o Atlantos e o Farroupilha, que também é daqui do Rio Grande do Sul, são as únicas que duraram durante todos esses anos. Né? Surgiram mais ou menos ali na mesma época. Né? E eu acho que até por uma rivalidade também. Por uma rivalidade. Porque sempre teve uma rivalidade. O Santa Maria, o pessoal lá do Farroupilha tá organizando o CIF. Quantas pessoas teve na conferência do Atlantis? Acho que essa rivalidade meio que ajudou, sabe? É aquela rivalidade que levanta a bola um do outro. Né? Então, isso ajudou, mas assim, hoje a gente tem outras instituições também, jovens que fazem um trabalho muito bom. O JL é um caso, a gente tem o Instituto Damas de Ferro, os escafandristas também, que surgiu na mesma época, mas que perduraram mesmo, que a gente olha assim, que são mais antigos e que tem consistência, tem uma governança muito bem estruturada, é o Atlantis e o Farroupilha. Então, isso que vocês fizeram, de certa forma, ajudou a gente chegar a manter, né? Eu acho que a gente também tomou um cuidado, né? Porque como na época eu tava no SFL também, eu tava no conselho, tanto nacional quanto internacional, então eu via muita briga. E era briga por uns motivos, comparando, eu falava, um motivo besta, umas coisas muito estúpidas, assim, que tipo, eu falei, não pode ser que os caras tenham um saco de brigar por isso. E aí, uma das preocupações que eu tive com o Atlantis é tentar fazer um estatuto muito claro, tipo, olha, o Atlantis faz isso, isso e isso, esses aqui são os limites, funciona assim, assim, assado. Então, assim, completamente fora de política. Aqui são bem-vindos liberais clássicos, anarcocapitalistas, conservadores. Eu tentei meio que nomear objetivistas, tipo, as principais diretrizes que fariam sentido, né? Isso ajudou a dar Claro, brigas, mas, vamos dizer assim, sempre se tentou ter um respeito muito grande, né? Por quem estava dentro, tipo... E com as regras claras, tudo facilita. Né? Então, um desafio de institutos, às vezes, jovens, era como tu não tinha... Na ausência de regras, prevalece o que cada um acha, e entre dois tem 3 entendimentos diferentes. Então, é complicado. E eu acho que isso é uma coisa que perdura até hoje, né? Porque dentro do Instituto hoje, nós temos pessoas que pensam de diversas formas, né? E isso eu acho que, como membro, que eu entrei há mais ou menos um ano, né? Um pouco mais... justamente é isso que torna o Atlantis tão rico, porque tu tem pessoas que pensam de uma forma mais do anarcocapitalismo, tu tem mais o liberal clássico, tu tem alguns mais que são libertários, né, já chegou assim outras posições, né, dentro ali também, um pouco mais, talvez extrema, vamos dizer assim, mas o debate é sempre muito grande, né, é sempre um ambiente saudável que muitas vezes a gente não vê por causa da polarização. São pessoas que querem muitas vezes se matar, querem destruir assim o outro no debate, que na verdade talvez não seja nenhum debate quando as pessoas querem se destruir, né? E ali dentro do Atlantis nós temos justamente isso, um ambiente que o objetivo é crescer, porque quando, na minha visão, tu tá debatendo, não existe vencedores, pelo menos é uma visão. Todos têm que sair ganhando, porque se tem um vencedor, tem que ter necessariamente um perdedor. E o debate, quando ele realmente é bom, todo mundo sai ganhando. Então, não acaba sendo uma competição. Aprendizado, por assim dizer. Exatamente. Mesmo que, vamos dizer assim, tu não conseguiu sustentar tua posição, tu aprendeu alguma falha dela e vai tentar refinar. Exatamente. E eu acho que tinha um aspecto que ajudava nesses encontros, que era justamente o... ser presencial, essas conversas, debater e tal, e depois ir pra um bar, é tipo assim, tu não vai brigar com um cara que tu vai encontrar no bar depois, né? Porque fica desconfortável, né? E aí isso ajudava a manter uma coesão. Não digo que nunca ocorreram brigas e tal, mas não foi nada grande, às vezes foram coisas que realmente precisava, porque eventualmente tu vai ter diferença sobre qual que é o rumo que aquela entidade deve tomar, e aí às vezes tu pode ter uma ruptura, digamos assim, né? O pessoal deixava pra brigar no bar. Faca, enfim, mais saudável. Depois de alguns drinks, antes não pode, né? Tem que dar uns drinks porque esquece. Tipo isso. E dando continuidade, assim, um pouco dessa história do Atlantis, né? Eu queria te fazer uma pergunta, já que tu teve nesse início todo, né? Desde o nascimento, desde o desenvolvimento dos primeiros tempos.
como que é pra ti hoje tu ver o que o Atlantos se tornou? Que tu já tá afastado há algum tempo, né? Sim. E alguns outros membros mais que já passaram do Instituto, comentam assim o quanto o Atlantos mudou, Sim. né? E como é que é pra ti ver isso hoje? Assim, para mim é uma grande satisfação ver que o Instituto segue ocorrendo, existindo, né? Porque eu acho que quando tu funda uma coisa com um propósito bom, tu tem memórias daquilo e tu quer que aquilo siga existindo. Ao mesmo tempo que tu quer que aquilo siga existindo, eu entendo aí, no meu lado empresarial, digamos assim, eu entendo que se a entidade não pode existir apesar de ti, ela é mal feita, ela é fraca. Então eu diria que a minha maior satisfação é eu ter saído do Atlantos, ele continuar existindo e ter mudado. Porque o que não muda, acaba. E eu acho que o Atlantos teve essa capacidade, e um bom exemplo disso é diferente cabeça entre os presidentes que passaram. Então tu pega a Vic, pega o JP, pega o Kai, pega o Chagas, pega agora o Dada. São pessoas, e eu posso ter esquecido de alguém, peço desculpa, mas são pessoas que têm cabeças diferentes. Então assim, eu sempre fui muito bom com pessoas. Era o meu talento. A Vic tinha um talento muito grande para organizar processo, ela organizou muito o Instituto. Coisas que não era da minha competência natural. O JP era mais acadêmico, então ele publicou um livro. Eu nunca ia publicar um livro, não tinha nem paciência para ficar revisando aqueles negócios. Mas aí tu vê, essas são as que eu tive mais envolvimento, depois eu já estava mais afastado. Mas tu vê que isso enriquece no sentido assim, eu não sei o que o Atlantos tem que fazer nos próximos 10 anos para continuar vivo. Eu sei que se ele continuar exatamente como é hoje, ele vai morrer. E tu pega institutos mais antigos que não mudaram ao longo de anos, eles normalmente começam a definhar. E o que garante a existência dele ao longo do tempo é ele poder se adaptar, mantendo os valores originais, obviamente, mas ter a capacidade de criar novas lideranças. Então, se tu pega todos os presidentes que passaram, e mesmo diretores, são pessoas boas que contribuíram, deixaram uma marca e seguiram suas vidas. Então, me parece assim que, enquanto o Instituto tiver novas lideranças boas, ele vai seguir existindo, porque as pessoas vão criar as adaptações necessárias. Então, nesse sentido, eu fico bastante feliz que ele siga existindo. É uma coisa assim, que legal conseguir lá no início, com a ajuda dos meus amigos e colegas ali, criar um sistema que permitiu que outras pessoas de excelente qualidade mantivessem isso vivo até hoje, né? E... Vai lá. Não, pode ser. Tá. O que eu queria comentar? Que nesse tempo que eu entrei no Atlantos, né, isso é uma herança que eu acho que tu deixou com muita precisão, né? Desde o momento que a gente entra, a gente tem uma formação e nós somos estimulados de uma forma muito eficaz a sermos líderes, né, dentro. E isso é uma coisa que impacta de uma forma sensacional, né? Acredito que o Crai possa concordar comigo, que tu também fez todo esse ciclo, né, de entrar eventualmente como coordenador até a presidência e hoje o conselho, né? Que tu vê justamente isso. Tu começa, às vezes, talvez perdido no instituto, você, eu não sei organizar um evento. Mas, eventualmente, te dão um evento pequeno ali, aí te dão alguma outra tarefa ali, tu vai fazendo, daqui a pouco tu tá liderando, tu tá fazendo com que outras pessoas contribuam para esse projeto, até eventualmente tu chegar numa diretoria, eventualmente presidência, e isso é uma herança que com certeza é essencial e que, como membro do Instituto, hoje eu tenho muita satisfação de dizer que continua e é essencial para tudo, né? Não, só um adendo, quando eu entrei no Atlantis, foi final de 2019, tinha um trote para os membros, tipo assim, antes da pessoa entrar efetivamente no Instituto, ela tinha que organizar um evento para o Instituto. Caramba! Então, assim, e todo mundo, eu acho que você sabe organizar evento dá uma trabalheira. É difícil. E tem uma coisa, eu me lembro que o meu... tô tentando lembrar o nome, mas eu tive um orientador do meu TCC, que, de novo, foi aquela sorte que eu não acreditava. Eu fiz meu TCC, o tema era Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos aplicada ao setor construtivo e habitacional do Rio Grande do Sul. Eu sou formado em administração, não em economia. Caramba! Eu achei um professor interessado que conhecia Rothbard. E estudou na UCLA. Não era Salaine, não era... me falhou o nome. Eu tenho que pegar, porque ele tá com o meu orientador. Se eu pegar, eu tenho meu TCC, sabe? Eu tenho que pegar o nome dele, porque faz anos que eu não falo com ele. Isso é minha primeira formatura e tal, gente boníssima. Conhecia bastante bem a Escola Austríaca de Economia. Ele tinha conhecimento para realmente me orientar. Fiz meu TCC, fui bem capacitado, mas esse professor também achou, e aí eu vou chegar no ponto adequado, ajudou a achar meu talento, porque eu estava muito pro final da faculdade. Faltava um ano para terminar o curso, e eu não descobri ainda qual que era meu talento. Que eu falei assim, tudo bem, eu sou um bom aluno, tenho boas notas, vou ser laureado, mas não sou brilhante em nenhuma das cadeiras. Tipo assim, não sou um gênio do marketing, ou não... Na parte de economia fui bem, mas também não é nenhum diferencial, não vou escrever um teorema aqui e ganhar um Nobel, não, sabe?
Então, assim, pô, eu era um bom aluno, mas não notava meu diferencial. E esse professor, ele me percebeu uma coisa. Gigas, né? Mas acho que ele me chamou de Gui na hora. Tenta pensar um pouco as coisas que tu fez até aqui, porque ele tinha percebido e eu não. E aí, fiz um negócio lá do EPL, aí depois virou a Miss Rand, aí depois o Atlantis. Tu não vê que tu tem um monte de gente te cercando? Aí eu falei, teu talento é liderança. Não é uma coisa que tu vai descobrir assim naturalmente, mas tu é bom com outras pessoas. E aí me deu, realmente é isso que eu sou bom. E aí eu também voltei ao instituto pra isso, porque eu falei, tu tem uma lacuna assim, a gente sempre tenta tratar no colégio, mas o colégio sempre é um limbo muito difícil, entende? O colégio é muito difícil o acesso, é difícil manter uma rotação muito alta, mas tu tem um período ali que a pessoa tá dos 18 aos 26 ali, tentando descobrir o que ela quer da vida, entende? Ela não sabe, é jovem ainda. E depois dessa idade, tem alguns institutos liberais que vão ajudar na tua formação, como o próprio IE, que é Instituto de Estudos Empresariais. Tu vai lá, tu vai ler muito, estudar pra caramba, vai se desenvolver e tal. Mas tu tem aquela lacuna de tempo que tu fala, o cara entrou na universidade. Não é só aprender ideologia liberal. Como é que eu treino esse cara para ele também descobrir o que ele quer na vida? Porque lá tu vai conhecer amigos, tu vai tentar descobrir teus talentos. E assim, tu organizando eventos, tu fazendo uma palestra, tu tendo que falar em público, tu desenvolve certas competências que tu não vai ter em outro lugar. Então assim... Eu me lembro que a gente fazia isso. A pessoa não gosta de falar em público. Não, tu vai. Tu precisa. Tu não tem que ser apaixonado por isso, mas tu tem que ter noção. Você vai chegar... tentar, né? Pra ver se a pessoa... tentar. E também assim, quando tu chegar numa empresa, tu acha que quando tu quer fazer uma apresentação, os caras vão ter pena de ti? Não, tu vai ter que apresentar. E eu me lembro que começou a se criar essa cultura de excelência, assim, de tipo, olha, quem sai do Atlanto sai passando por vários desafios. E eu acho que isso era uma parte importante da formação. Ou seja, não é só a parte liberal que nos interessava na época, era também... Como que a gente pega aquele jovem e vai transformando ele ao longo, até pela formação que aconteceu pra mim. Eu sou muito grato pelo Atlantis, porque muito que eu cheguei hoje foi porque eu aprendi pelo Atlantis. E tu acha que seria correto fazer uma afirmação de que talvez o Instituto Atlantis ele não forma liberais, mas forma pessoas? Sim, eu acho que o liberalismo, ele é uma ideologia político-econômica, mas tu tem uma questão de valores morais também. Tu tem certas coisas ali que tu bota no fundo daquela ideologia que tu tem que ter concordâncias a respeito de como tu vê o mundo e a sociedade, e isso te ajuda a definir os teus valores fundamentais, entende? Então, a partir do momento que tu se torna um liberal mais sólido, tu vai entender assim, não é papel do governo, por exemplo, taxar mais as pessoas. Então, eu não vou me meter na vida das pessoas, então eu vou começar a cuidar da minha vida e da minha comunidade, porque eu não vou esperar que o governo cuide da vida das pessoas ao meu redor. Então, tu vai começar, teoricamente, a fazer mais caridade. Se tu entende que lá tu vai se formar como pessoa, tu entende que a tua vida depende mais de ti e das coisas que tu constrói e não de alguém que vai fazer alguma coisa pra ti. Então tu aprende a se virar. Então acho que ele realmente forma boas pessoas, desde que a pessoa esteja interessada. Como em qualquer lugar, tu pode entrar e não fazer nada e sair, ou abrir todas as portas do mundo. Claro, perfeito. Isso acho que é uma das nossas bases, né? Que é a gente sempre olhar no mérito pessoal de cada pessoa, né? Porque... a gente entende que as pessoas elas não têm as exatas mesmas oportunidades na vida, mas cada um faz com aquilo que tem, faz o melhor que pode. E é aí que eu acho que saem grandes pessoas, grandes líderes no Atlantis e também até algumas pessoas. E eu acho, só fazendo um pequeno comentário, existe uma mitologia, vamos dizer assim, uma aura... igualdade de oportunidades. Eu acho a maior besteira que já fala, nunca vai existir igualdade de oportunidades. Tu pensar meramente nessa possibilidade e tu pensa até as últimas consequências, é literalmente criar o inferno na Terra. É impossível. É uma utopia, de certa forma. Né? Exato, utopia é a palavra que me faltou ali na hora. Mas o que é importante é assim, tu não pode fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades, a mesma criação, digamos assim. E quando falam em igualdade de oportunidade, falam assim, todo mundo tem o mesmo ensino, a mesma qualidade, e normalmente o que mais pesa é o ambiente familiar, por exemplo. Ter bons valores na criação é uma coisa que tu não tem controle, mas influencia muito. Mas a partir do momento que tu é adulto, tuas escolhas influenciam drasticamente até onde tu vai chegar depois. Então, eu acho que tu parte do princípio assim, queremos dar a oportunidade de mudar a tua trajetória daqui pra frente. Eu não posso refazer o teu passado, mas o quanto tu quer vai te fazer chegar mais ou menos longe. Sim, perfeito. E tem uma coisa que eu recentemente aprendi na faculdade de psicologia que é muito interessante, que diz o seguinte, tu pega um mesmo ambiente familiar, né? Vamos supor assim que tu teve uma irmã com 1 ano de diferença, que é um período curto, né? Vocês foram criados em, teoricamente, um ambiente muito similar, com, teoricamente, os mesmos pais, mas vão acabar tendo personalidades completamente diferentes. Por quê? Porque os pais não são os mesmos.
Sim. Eles já tiveram uma experiência de ter o primeiro filho, por exemplo, já mudou tudo. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu e mudou. Então, até nesse ambiente familiar, tu imagina que é impossível de que as pessoas elas tenham o mesmo exato cenário. Não tem como tu reproduzir a sociedade, a família, né? Tu não tem como fazer exatamente igual. E mesmo assim, tem a interpretação subjetiva, que dentro da própria mesma família, tem pessoas que seguem caminhos completamente diferentes e tá tudo bem. Então, pensar isso em um nível de sociedade, às vezes, é algo assustador, né? Sim. Tem um artigo muito bom do Hans Hermann Hoppe que ele fala disso. Eu acho que pode ser alguma coisa, a teoria do socialismo, capitalismo. É um livro que na capa antiga tinha um cérebro e tal, e que ele vai refina certos pensamentos. Não me lembro se era nesse livro ou em outro, mas que ele fala que a ideia de igualdade de oportunidades, ela, se tu tenta entender a ideia, ela não faz sentido, entende? Sim. Então, o que tu tenta entender é assim, como é que eu faço? Eu não vou ter as mesmas criações para as pessoas, mas eu quero que elas tenham um ambiente mais livre possível para que elas se encontrem e tentem ter o máximo de desenvolvimento possível, né? Claro que isso não exime, por exemplo, hoje, para mim, o maior desnível é, por exemplo, a educação pública, que é uma catástrofe, e tu dizer assim, não tem porque a educação pública é ruim. Tá, mano, é ruim há 100 anos, sei lá quantos anos já, entende? Nunca resolveram um problema, tu acha que agora, magicamente, o próximo presidente vai arrumar? Então, é um problema sistêmico, mas enfim, não é bem o foco, mas... um comentário solto. E eu queria perguntar um pouco mais sobre isso, que tu tocou um pouco nesse assunto, que é sobre a função dos valores morais. Como é que foi... como que, mais ou menos assim, na tua vida cotidiana, né? E essa ideia do liberalismo, o que ele te mudou para que tu pudesse enxergar e descobrir, assim, quais são os teus valores morais? Como é que foi essa influência? Que conclusão tu chegou? Como que isso afeta a tua vida? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? No meu caso, em particular, eu fui criado por imigrantes, que eu acho que isso tem um peso muito grande, ou seja, meus pais, os dois são uruguaios, vieram com uma mão na frente e outra atrás. Isso já te mostra alguma coisa, entendeu? Ser filho de imigrante, saber que começaram do zero e tal, isso te deixa algum impacto, né? Segundo, além de serem imigrantes, os dois são judeus, né? E isso também tem impacto na criação, porque existem valores judaicos únicos, eu diria, que foram ensinados desde berço. O que eu diria que veio para mim? Né? Meu pai sempre foi muito trabalhador, quando tu começa do zero, tu vai ser sempre muito trabalhador, porque dinheiro não vai cair do céu. Minha mãe também, né? O que eu vejo que aconteceu é assim, primeiro, estuda pra caramba, né? Isso vem de lares judeus, mas vem de outras famílias também, não só dos meus, né? Eu me lembro, meu pai sempre foi assim, tirou 10. Parabéns, não fez mais que obrigação. Caramba! Tipo, e sempre foi nessa linha, eu tirava 8, é coisa normal de mãe, principalmente meu pai era mais assim, né? Eu tirava 8, falou, pai, que legal, eu tirei 8. Porque não tirou 10. E eram umas coisas assim, mas não tá bem, pai. Tu só estuda, tu não faz mais nada da vida, é o mínimo. Aí eu me lembro que a exigência do estudo sempre foi uma coisa muito presente. O segundo é nunca culpar os outros pelo teu fracasso, que é uma coisa muito comum, aquela ideia de vitimismo, entende? Então, assim, se tu falhou numa prova, tu não vai dizer, porque meu professor fez a prova difícil. Não, porque tu é burro mesmo e não estudou. Caramba. Sabe? E tu tem que ser, assim, às vezes duro. Isso, às vezes, vem mais do pai que da mãe. De não importa a prova ser difícil. Tu tinha uma prova, tu tinha um desafio, tu tinha que superar ele. Então, terceiro, poupança, né? Sempre isso cultural dos judeus, que se diz o povo da diáspora, né? Que tu não sabe como é que tu vai estar em algumas gerações. Então, tu valoriza muito conhecimento e poupar porque tu não sabe o futuro. Então, poupar dinheiro, estudar muito, trabalhar e estudar pra caramba, né? E o liberalismo, eu acho que ele reforça algum desses valores, né? Tu tem um conceito econômico de poupança e tal, porque isso é importante, mas o liberalismo te ajuda a entender assim, eu vou tentar evitar usar uma palavra feia aqui, mas que o governo é sempre ruim. Ele não vai te ajudar. Sim. O que ele puder te ferrar, ele vai te ferrar. Então, assim, a tua vida depende de ti e de mais ninguém. E tu não precisa, assim, de ti e mais ninguém, eu quero dizer assim, depende de ti, da tua família, do teu círculo ali, social próximo, mas não espera que o governo vai te ajudar. Não espera que alguém vai ter pena de ti. Faz tuas coisas e entrega o que tu tem que entregar, porque ninguém vai fazer o que tu precisa fazer por ti. A vida é tua, só tu vai entregar a tua vida. E isso ajuda a ter um pouco de noção, assim, tipo, fiz uma coisa na empresa, falhei, tu pode ficar se lamentando o resto da vida. Não vai dar em nada. Não vai ganhar se lamentando. Tu pode ir lá e ficar pedindo, eu falhei porque meu concorrente foi muito bom, o governo vai ter que me ajudar. Não, tu foi incompetente, o cara foi mais competente que tu. Não tenta... Aí, assim, em vez de tu tentar achando desculpas
de por que as coisas não deram certo, foca, não importa por que não deu certo, a próxima vez eu vou fazer dar certo. E eu acho que o liberalismo te ajuda a parar com a cabeça vitimista e achar que as coisas dependem muito mais dos outros do que realmente dependem e focar muito mais naquele individualismo, tipo, eu cuido da minha vida e eu tenho que fazer as coisas darem certo. E, de novo, não é um individualismo, tipo, eu sou um átomo na sociedade. Não, é importante pra mim, é aquela coisa, se tu pegar o valor mais conservador, né, é Deus, família, sociedade e comunidade, e aí país, etc. Aquela coisa estilo Jordan Peterson. Sim. Primeiro cuida da tua vida, arruma teu quarto, depois se preocupa com a sociedade. Esse pessoal que quer mudar o mundo, às vezes não fez nada do básico. Então, mais ou menos por essa linha. Acho que o liberalismo te ajuda a ter uma visão mais, eu cuido das minhas coisas. E eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, né? Porque realmente, claro, eu sou um pouco mais novo, né? Já acabei de chamar de velho, inclusive. Não, tudo bem, já tô acostumado. Aqui eu sou velho, Aqui tu é velho, né? Uma geração avança muito rápido hoje, né? 5, 10 anos já tem eu uma sou nova millennial, geração. acho que vocês não são millennial mais, né? Não, acho que- Millennial é... 30 e pouquinho, na faixa dos 30. Não, eu tô com 25. É que millennial, que eu lembro, é o pessoal que, tipo, cresceu junto com o nascimento da internet. Mas não tinha internet, bem, tipo, eu comecei com internet de escada, aí depois da internet de escada, a rede social, quando veio, eu já era jovem adulto. Então, assim, se diz que a outra geração, que eu acho que é Z... É a Z depois. Tipo, cresceu com a rede social mais presente, entende? Eu tinha até o final do meu colégio o celular teclinha, e o celular já era um luxo, era tipo assim, no final do ensino médio eu ganhei um celular teclinha pra emergência, porque senão tinha orelhão. Então, Perfeito. Eu acho que por essa definição, então, eu acho que eu seria millennial também, porque eu cresci... com internet de escada. Cara, eu não cheguei a usar a internet de escada, mas ela existia na época, obviamente, eu não tive acesso. Aí depois eu fui acessar já a internet a cabo, a internet naqueles modem assim que tu plugava Que era horrível. uma porcaria, ficava horas ali, aí foi isso, né? Mas hoje, o que eu percebo muito? As pessoas, elas estão, parece que de uma forma muito constante, querendo sempre procurar alguém pra culpar pelo próprio fracasso. Ah, não, agora o meu negócio deu errado por causa da política do Bolsonaro, por causa da política do Lula. Ah, porque aconteceu uma enchente, aí diminuiu o movimento. E todos esses fatores, eles influenciam. E eu acho que nós liberais, nós com certeza consideramos isso, né? Se o Lula fizer uma política econômica ruim e quebrar o país, isso vai afetar o teu negócio. Mas tu não pode simplesmente culpar ele por isso. E o liberalismo, eu acho que ele tem muito disso de te tornar responsável, né? E isso eu acho que é um valor moral que falta muito na sociedade como um todo, né? De tu assumir a responsabilidade pela tua vida, porque quando, ao meu ver, tu não tem como crescer na vida se tu não assumir a responsabilidade por aquilo que tu faz. Tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim. Porque aquilo que é bom, acho que tu faz de novo, né? E aquilo que é ruim serve para aprendizado. E se tu não tiver isso, tu não tem. Tem uma coisa assim, existem políticas econômicas que podem fazer mal para tua empresa. Isso é um fato. Né? Com certeza. Mas a questão é assim, bom, eu sei que isso existe, como é que eu me blindo ou diversifico a minha empresa para me proteger com isso? Perfeitamente. Então, bom, histórias da empresa, meu pai quase quebrou quando tiraram a paridade do dólar de 1 para 1. Pô, ele podia ter quebrado? Podia, mas fez certos movimentos para tentar se reerguer de novo, né? Se reerguer de novo, não, se reerguer, né? Então, tem coisas amanhã que o governo pode fazer para me ferrar? Tem, mas bola para frente, por exemplo, eu tive prejuízo na enchente. Com Que certeza. merda, eu não fiquei esperando o subsídio do governo federal. Eu sei que o governo federal não vai fazer nada. Eles estão nem aí pra gente. Tu acha que o político lá em Brasília, sentado no trono... A gente é número, é voto. Eles, assim, essa ideia de que o político tem qualquer preocupação com a gente é um mito. Eles não se preocupam em nada com a gente. Eles estão preocupados com eles, assim como a gente também tá preocupado com a gente. Exato. Entende? Eles estão preocupados com eles e com a família deles e como é que eles vão ganhar as próximas eleições. Aí aquilo, veio o Paulo Pimenta aqui, não fez nada. Deu o negócio da enchente. Então, assim... perdeu coisa com a enchente. É horrível, é horrível. Sim. O ideal é que o governo, em algum sentido, te desse algum tipo de subsídio, alguma coisa. Até certo ponto, sim. Mas não espera, porque o governo não liga pra ti. Exatamente. E essa é a dura realidade, entende? O liberal entende isso. O governo não liga pra ti. E eu acho que muita gente que esperava algo, né, vai ficar esperando e não vai ter muito o que fazer. Isso é muito complicado, né? Não, é triste, inclusive, porque tem gente que trabalhou a vida toda pra construir aquilo. Veio uma catástrofe climática que ninguém esperava, perdeu, em muitos casos, tudo. E faz sentido ficar bravo com o governo, porque eu entendo no lugar da pessoa, tipo assim, pô, tu pagou uma porrada de imposto a vida toda, e a hora que tu precisa, os caras não vão te dar nada. Já não te davam nada a vida toda, porque as coisas não funcionam. Quando tu precisa desses caras, vão continuar sem te dar nada. Mas isso é o governo. O governo tá nem aí pra ti, e ele tá quebrado por quê? Porque tem um socialista de terceira no governo, que gasta muito em coisas que não precisa, e na hora que teria que ter alguma coisa para ajudar
um fundo de emergência? Não tem, porque gastou em pagar ultra salários, porque pagou o déficit da Previdência que nunca fez reforma, se endivida com juros da dívida. Basicamente isso. Dito isso, compra em Bitcoin. Mais seguro. E agora que tu tocou um pouco nessa questão, assim, do governo, né, e do Estado, assim, dentro de um aspecto mais realista, né, porque uma vez até o Leonardo Chagas, ele me ensinou uma coisa muito interessante, que ele disse assim, o liberalismo não é uma coisa que tu simplesmente pode ligar e desligar, né? Ele é um conjunto de fatores que, dentro da sociedade, do governo, que vai levar a sociedade mais para um lado, mais para um outro, que pode-se dizer que o governo é liberal. Mas, de uma forma mais, assim, talvez teórica, mas puxando também para a realidade, para ti, o que seria um Estado liberal aqui no Brasil? Um sonho, né? Mas sonhar não custa. Assim, eu acho que à medida que tu vai envelhecendo, de novo, não quero me chamar de velho, mas tu vai virando... eu vou ter que usar uma palavra que eu não consigo usar num linguajar mais robusto que defina. Tu vai virando mais bundão, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando tu é muito jovem, tu é muito purista. Assim, o liberalismo é estado mínimo, baixo imposto, não vai se envolver na saúde, não vai se envolver na segurança, na educação, vai só segurança, leis básicas e é isso, sabe? É um governo mínimo bem limitado. E teoricamente é isso. À medida que tu vai envelhecendo, tu começa a fazer mais concessões no sentido assim, bom, se eu não vou conseguir resolver o problema da educação pública, uma catástrofe, pelo menos vire voucher e privatizem o sistema e deem vouchers, que é um sistema menos pior. O que é o liberalismo estrito sensu é um governo limitado, com baixa taxação de impostos, que cuide somente dos seus afazeres originais, que é a proteção das que chamam liberdades negativas, ou seja, liberdade como ausência de coerção. Ou seja, o que o governo deve fazer é criar um conjunto básico de lei que proteja os teus direitos individuais, ou seja, tu não pode ser roubado, tu não pode ser... sequestrado, não podem roubar teus bens, etc, etc. E segurança nacional, ou seja, manter um exército, manter a polícia local em funcionamento, manter um conjunto básico de leis e arbitragem dessas leis quando ocorrerem os conflitos, e só. Por que se entende a liberdade negativa? Mas então o governo também talvez tenha que dar saúde para as pessoas, porque não vou entrar nos aspectos técnicos disso, mas teoricamente dar saúde para as pessoas é uma coisa importante, não estou dizendo que não é importante. Mas quando tu dá saúde para as pessoas, alguém tem que bancar isso. Na visão liberal por que eu tenho que pagar para a saúde de um terceiro? Não faz sentido. E claro, se tu vai no argumento de que tudo que é importante, bom, o governo é socialista então, porque tudo é importante. Sim. Né? E então o liberal limita assim, bom, o governo eu vou deixar ele limitado ao que é essencial, que eu não tenho como que outra entidade provenha, que é leis e segurança local, nacional, etc. Claro que um anarquista vai dizer que nem isso. Claro. Mas tu vai dizer que isso é o papel máximo do governo, porque o governo ele é extremamente perigoso. Tipo, tu dar mais poder, o governo é um cara que tá comendo mais e que tem tendência à obesidade. Quanto mais tu deixar ele tem incentivos para crescer mais sempre. Então vamos limitar ele aqui, que se eu der o dedinho para ele, daqui a pouco eu já perdi meu braço inteiro. Então esse é o princípio liberal, assim, quanto menos poder eu der pro governo, mais seguro eu estou. E talvez, de certa forma, é o que a gente está presenciando, né, hoje em dia. Né? A nossa última conferência, inclusive, foi sobre quem vigia o vigia, né? Que foi tratado de uma temática muito complicada, de uma temática muito árdua, né? Que é justamente sobre isso. Membros do governo que querem simplesmente cercear a liberdade de expressão, que para nós é um valor moral inegociável, né? Sim. Nós temos que ter, mesmo que tipo, eu e tu discordemos em algum ponto, nós temos o total direito de expor essas ideias, né? E agora a gente vê, de certa forma, contas sendo bloqueadas, né? Todo tipo de coisa que acho que não precisa mencionar aqui de novo, né? É que eles têm eles distorcem a realidade no sentido assim. Aí tu vê como é que a Constituição americana foi feita, né? Mesmo com todos os efeitos dos Estados Unidos atual, na parte da liberdade de expressão, fala que o governo não fará leis no que se diz respeito à liberdade de expressão, que é um direito inalienável. Logo, como um direito que pertence a ti, o governo só vai te proteger para tu poder falar o que tu pensa, mas não vai fazer leis para tentar limitar ela, porque é problemático. Enquanto no Brasil o governo te dá o direito à liberdade de expressão, mas não é um direito que o governo te dá, ele pertence a ti antes.
O que eu acho mais icônico é direito de propriedade, por exemplo. Se tu olha na Constituição, tem direito de propriedade, beleza, garantido. Tu olha como está escrito na Constituição brasileira. Existe o direito de propriedade desde que é garantida a sua função social. Tu ferrou o negócio assim. Sim. Porque o que é a função social? É indefinível. Bom, o dia que quiserem te tomar, vão te tomar. Então é uma coisa disfuncional, mas assim, é como os socialistas no geral pensam, entende? Então assim, para eles a liberdade de expressão não é um valor fundamental, entende? Para os democratas é. E não estou falando nem só liberais e conservadores, democratas no geral. E complementando a pergunta que o Cadu fez antes ali, tu que é um cara que já é vivido no movimento liberal brasileiro, já tá aí há mais de 10 anos. Agora estou mudando o termo, agora é vivido. Já passou por EPL, fundou o Atlantos, participou do IEE, foi diretor do IEE, enfim. Analisando toda a conjuntura que passou, enfim, que se passou durante esses 10 anos, mais de 10 anos, né, que tu teve aí, e também analisando as ações, não, as tomadas de decisões mais recentes, assim, do movimento liberal brasileiro. Tu acha que as instituições estão no caminho certo? As brasileiras? De mal a pior. Não, as instituições do movimento liberal. O que acontece? Tipo assim, nós como movimento liberal, todos nós, a gente quer o mesmo fim, né? A gente quer uma sociedade mais livre. Sim. Tu acha que, de alguma forma, esse grupo chamado movimento liberal, né, que inclui as instituições e as pessoas, tipo assim, está no caminho certo pra gente caminhar para um Brasil mais livre? Bom, aí vou dar minha opinião do que eu queria no Atlantis, talvez. E do que eu ouvi das entidades. Eu nunca tive uma pretensão megalomaníaca, digamos assim, de que eu estou salvando o mundo. Não, eu estou salvando pessoas que queiram aprender e saber mais. É aquela coisa, talvez seja um fetiche socialista achar, não, eu vou mudar a sociedade, mudar o mundo inteiro e tal. Eu falo, não, eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que eu tive, porque ele realmente me abriu os olhos. E eu partia do pressuposto que é aquela coisa, quando eu era mais jovem, eu pensei, devo sair do Brasil, porque isso aqui tá sempre de mal a pior, que terrível e tal. Aí eu fiquei assim, não, mas tu pode viver bem num país pobre se tu entender que o governo nunca vai te dar nada. Então que tu vai atrás do teu, tu vai tentar melhorar a tua vida, da tua família, e tentar trazer mais pessoas, talvez num termo bonito, para a luz. E tu não sabe em quanto tempo isso vai dar um efeito. Porque a gente está vivendo um período, inclusive, bastante sombrio. A gente está vendo as coisas irem para um caminho errado. Eu entendo que o Atlantis está cumprindo o seu papel, e outras entidades liberais, como eram esperados, de educar. Essa educação, na minha cabeça, não precisa dar um efeito agora. A gente vê na política o que está acontecendo, está indo sim de mal a pior, mas não era a minha intenção no Atlantis que se resolvesse um problema político de curto prazo, mas sim que ao longo do tempo mais pessoas entendessem que o que está acontecendo é errado. E que talvez eu não esteja vivo, ou que talvez daqui a 50 anos, 30 anos, 20 anos, tenha uma contestação do que está acontecendo, porque algumas pessoas aprenderam que o que está acontecendo não está certo. Essa era a minha principal intenção. Movimentos liberais mais voltados para ação política, por assim dizer, eu acho que trouxeram uma melhoria no sentido de que existe liberalismo hoje na política. Ele não é um órgão... Hoje se fala de ideias liberais, existe... Bom, o Camusato aparecendo na TV falando de liberalismo publicamente, eu acho isso maravilhoso, porque tu não imaginava que há 10 anos ia ter um candidato assumidamente liberal falando de ideias liberais. Que se ganhar ou não as eleições, independente, existe isso como um espectro ideológico no debate público hoje. Teve um deputado federal, acho que de Santa Catarina, que ele subiu na tribuna do Congresso, da Câmara de Deputados, e falou que imposto era roubo. Assim, maravilhoso. Maravilhoso. A gente jamais ia imaginar isso há 20, 30 anos atrás, né? Isso, eu acho que isso é maravilhoso, saber que esses movimentos surgiram e tal. A questão é, agora eu vou ser um pouco mais negativo, maquiavélico, não sei que termo é mais adequado. Realista, talvez? Realista não sei, porque eu posso estar errado. Mas eu tenho um certo pessimismo político, talvez, sabe? O que eu vejo como pessimismo político na minha cabeça, sabe? Eu vou tentar dar um exemplo, que acho que eu vou me fazer entender com ele. Os socialistas defendem que a educação deve ser pública e deve ter uma diretriz dizendo como é que deve ser essa educação, e eles aceitam que a sua ideologia seja predominante no sistema educacional, que não se ensine mais nada que não seja a ideologia deles. Perfeito. Um liberal, ele vai ter o pressuposto de tu vai ter uma educação livre, que tu vai sim ensinar o que é socialismo, o que é conservadorismo, o que é liberalismo, porque tu tem que ensinar tudo.
Politicamente falando, qual sistema é mais eficiente para dominar as massas? Socialista. Tu vai evitar o outro método de pensamento, tu vai focar só no teu. E eu acho que a gente tem um problema político, de certo modo, que qual o sistema que é mais eficiente para concentração de poder? Socialismo. Ele é muito mais eficiente para isso. Eles têm mais experiência que a gente com isso. Sim. Então, assim, eu acho maravilhoso que a gente tenha um discurso liberal presente. Mas se tu quer adquirir poder, o que vai te dar mais poder? Tu centraliza, vamos supor, no governo estadual aqui. Tu pegar benefícios, distribuir para uma camaradagem, fazer obras públicas, enriquecer empresários aliados e tudo mais, censurar opositores políticos, isso te dá poder. Revolta a população de certo modo, sim. Mas se tu pega que foi feito aos poucos, não tão poucos, mas nos últimos 20, 30 anos, desde a democratização foi sendo feito aos pouquinhos, tu pensa no movimento político de cá para lá, eu entendo assim, o liberalismo sofreu uma ascensão agora? Sofreu. Mas tu pega o quão mais forte as ideologias socialistas se tornaram politicamente falando, eles adquiriram poder político. Sim. Então, bom, STF, basta ver o que estão fazendo, sem nenhuma oposição quase. Pô, é maravilhoso, o Girão lá falando no Senado, pô, tem que fazer, tá correto. Mas tá todo mundo de rabo preso. Então, assim, a gente não sabe até onde vai chegar. O que na minha cabeça não salva é o centrão. Porque, tipo, o pessoal tá preocupado com o próprio bolso. Então, assim, o socialismo puro não interessa, porque é um sistema econômico falido. Mas o liberalismo puro também não nos interessa, porque eu não consigo dar os privilégios e ganhar o dinheiro da forma que eu quero. Então, eu sou um pouco mais negativista, talvez, quanto a isso, que eu acho que uma mudança política profunda, conforme seria necessário no Brasil, eu acho que ela vai ser muito mais traumática do que a gente espera. Eu não acho que eleger meia dúzia de políticos liberais vai trazer a mudança profunda que a gente precisa na sociedade. Eu acho que vai trazer melhorias, vai aliviar as nossas do dia a dia. Por exemplo, que bom que entrou o Melo de prefeito. Podia ser muito pior a nossa situação. Já tá sob o teto da Manuela Dávila. É verdade. Né? Eu acho que a gente tem que fazer um também comparativo. Existe o menos pior. Então, se a gente não podendo eleger um liberal, e mesmo que um liberal entre, um liberal vai fazer muito menos mal do que um social-democrata, e um social-democrata vai fazer muito menos mal do que um socialista puro, estrito senso de um PT ou PSOL da vida. Então há esse senso de realidade que, assim, dentre o que é possível, sempre o menos pior ou o ideal quando possível. Mas, assim, o poder bruto, eles não vão abrir mão. Então acho que a gente vai ter ainda um processo mais traumático, mas eu acho que os institutos liberais, pelo menos que eu tenho mais proximidade, como o IEL e o Atlantos, estão fazendo o que se propõe, que é ensinar e mostrar. Existem ideias boas, e quando que essas ideias vão repercutir em algo mais profundo, de uma mudança do nosso sistema político, institucional, aí é muito difícil dizer. Porque a gente tem um problema... O último comentário que eu vou fazer sobre isso. Pega o Odebrecht da vida, que pra mim é a coisa mais emblemática. Aconteceu o Odebrecht. Tá acontecendo de novo, porque o sistema institucional é exatamente o mesmo, não mudaram nada. Ou seja, não resolveram o problema da corrupção do Brasil, continua exatamente igual. Então, na minha cabeça, assim, enquanto as instituições forem as mesmas, e elas são muito complexas de serem mudadas, porque elas, vamos dizer assim, elas têm interesse em se manter assim, vamos dizer assim, tu tem interesses muito concentrados, e a destruição desses interesses concentrados ela é muito difícil, porque ela é muito dispersa. Então, tu precisa realmente uma revolta social, não digo violenta necessariamente, uma revolta social muito forte para mudar esse ambiente. E que ainda não aconteceu, né? É aquela coisa, a gente achou que tirando a Dilma resolveu o problema, e não é bem isso. A gente tirou o fantochinho ali em cima. Sim, eu concordo contigo, inclusive, assim, principalmente no que tu fala em relação a instituições que fazem trabalho de base, né, como o Atlantos, que tem esse foco de educar o pessoal. Eu talvez não seja o mais adequado, mas eu constantemente, e até por eu, enfim, trabalhar no movimento liberal, eu acabo comparando muito a gente com o movimento liberal americano, porque lá tu não, apesar de existir o Partido Libertário, tu não vê liberais de verdade na política, enfim, a política americana... São raríssimos. São raríssimos, e aqui, na última legislatura, atual, enfim, tinham alguns ali, mas é fantástico pensar que, enfim, talvez a gente tenha 10, 15 deputados que se assumam liberais e tu vê que, de fato, eles defendem o liberalismo, a gente consegue eleger esses caras. Então, trabalho de base, eu acho que o movimento liberal brasileiro ele faz muito bem, ele tá muito à frente do mundo, tem que aprender muito com a gente. Agora, uma coisa que a gente peca, que foi justamente o que tu falou, é que o maior lobby do Brasil é o funcionalismo público. Né? É essa galera que vai definir um estado inchado para, enfim, eles continuarem mais nas tetas do governo. A gente conta nos dedos quantas instituições que fazem advocacy, public policy no movimento liberal realmente fazem. Eu me lembro que fundaram um instituto para isso há não muito tempo, mas não andou muito. Eu não me lembro a gente tem hoje, né? Tem o Instituto Livre Mercado, que faz um trabalho fantástico em Brasília. O Livres,
faz um bom trabalho, teve uma atuação bastante importante no marco legal do saneamento, né? Tem o Instituto Millennium, que faz policy papers. Acho que o CLP também faz, e mais recentemente o próprio Atlantos desenvolveu um policy paper para votação do plano diretor em Porto Alegre, né? Sim. E, enfim, a gente espera que continue. Então, na minha visão, pelo menos, eu concordo contigo, eu acho que falta um pouco esse ligeiro. Eu acho que as instituições que já existem, elas fazem um bom trabalho, mas a gente precisa de mais instituições focadas especificamente para isso. Eu acho que aí é quase que infinito, eu diria. Não é infinito, mas assim... precisa de muitas entidades atuando em várias frentes diferentes, e eu acho que elas vão ao encontro também das competências das pessoas que estão ali envolvidas. Então, o Atlantos foi fundado com um propósito de desenvolver lideranças e ensinar ideologia liberal, conservadora, etc., em quem quisesse aprender essas ideologias, né, ou refinar o seu conhecimento. O Atlantos não é expert, por exemplo, fez um paper, mas não é expert em policy. Vai ter que ter alguém que um dia foi lá, que é muito bom em policy, eu vou fundar meu instituto de policy, ele vai florescer. Então, quanto mais think tanks, que é o nome que se dá, né, tiverem, melhor. Ainda mais se tiverem frentes diferentes. Hoje tem um cenário que tem muito mais do que tinha no passado e com expertise muito boas, né? E, assim, uma coisa que eu concordo bastante com o Cray nesse sentido é que realmente nós precisamos de mais instituições e em locais diferentes, né? Porque, até como tu já comentou anteriormente, aqui uma coisa que tu vê determinados âmbitos. Por exemplo, o âmbito educacional, ele é esquerda, em sua grande maioria, né? E a linha de raciocínio esquerda, essa que tu nos trouxe, ela é muito presente até em assuntos que não tem a ver com a questão política, né? A questão econômica, nem isso. Que é o seguinte... Tu entra na faculdade, muitas vezes, o professor, ele segue uma área X, tá? De qualquer área de conhecimento. Pode ser de economia, de administração, psicologia, enfim. Aquele professor, ele, obviamente, ele tem uma opinião acerca da área dele e ele tem uma predileção por uma área. E o que faz? Ele mostra a área dele e muitas vezes ele queima as outras áreas, que é um pensamento e uma atitude muito comum da esquerda, né? Então... aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem muitos desses eventos, assim, dessas instituições que fazem isso, mas tu vai, por exemplo, pro interior, eu sou da cidade de Bagé, cara, nunca na vida que eu, assim, teve sequer o cheiro de um instituto, de alguma instituição que faça isso, né? E eu acho que o movimento liberal, ele tem muito que entrar nesses âmbitos dos quais ele não tem uma atuação tão forte para começar realmente a mostrar uma contradição, porque eu acho que é do contraditório que vai se surgir realmente o conhecimento, né? Porque quando a gente tem o debate, a gente cresce, foi o que a gente disse aqui anteriormente. Só que quando tu não há o debate, como é um ambiente dominado pela esquerda, e pode ser um ambiente talvez dominado pela direita, que seja, né, que não aceita opinião diferente. Sim, uma direita autoritária, digamos assim. Exatamente. Qualquer ambiente que seja, tu não tem, ao me ver, o progresso da sociedade, a construção do conhecimento. E eu concordo muito com o Cray que a gente precisa adentrar em novos espaços, né? Aos poucos a gente adentra em... universidades, por exemplo, inclusive fiquem ligados para os próximos episódios que tem uma coisa muito boa para trazer sobre isso, e que nós estamos fazendo algum progresso. Agora, quando que a gente vai conseguir é difícil, mas difícil de saber, né? Aí eu te pergunto, Gigas, quais desses âmbitos, assim, tu acha que o liberalismo ele não está inserido ainda, e que tu acha que seria muito interessante para o movimento liberal no Brasil estar inserido ali? Tu diz âmbitos, tipo, que frentes talvez não esteja ainda nesse sentido. Assim, hoje eu olhando para o Brasil, eu acho que o movimento liberal falta funding, mas é um país pobre, então é compreensível, né? Eu acho que até que a gente tá bem avançado em comparação a outros países do mundo, tá? O Brasil realmente é um polo. Então tu olha... A gente tem publicação de livros, então o IEL hoje publica livros infanto-juvenil, então existe publicação de livros. Tu tem público jovem, com Atlantos, conhecimento, etc. Tu tem ainda mais livros com o Instituto Mises e conhecimentos específicos da Escola Austríaca de Economia. Tu tem alguns institutos de policy, que eu acho que talvez no futuro, aí nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido. Então, por exemplo, a policy é uma coisa que falta ainda tem... Mas, claro, nos Estados Unidos é mais desenvolvido porque o pessoal bota mais dinheiro lá também, então existe isso uma ajuda. Cultura de doações para non-profits, o mercado de non-profits é lá, muito mais desenvolvido. É muito mais desenvolvido. É cultural, até por questões religiosas, né, que lá é muito forte, mas
também por dinheiro. Tu pega, é o país mais rico do mundo, o pessoal tem muito dinheiro. Quando falta dinheiro, o pessoal se preocupa mais em pagar suas contas do que dividir, digamos assim. Eu acho que lá o pessoal tem, acho que é presunção de inocência, o termo assim, porque acaba sendo mais fácil também, assim, de tu acabar convertendo uma doação, querendo ou não, o Brasil tem muita picaretagem, então Sim. as pessoas são muito mais desconfiadas, né? Sim. Mas assim, eu não sinto hoje que falta alguma coisa, alguma ideia que eu tive muito diferente. O único que eu senti que faltava uma época, tem uma, que eu senti uma época e nunca consegui tirar do papel, que eu apelidei de sociedade acadêmica, que era uma ideia interessante, tá? Que era para financiar intelectuais de direita, né? Então liberais, conservadores, etc., que quisessem seguir carreira acadêmica para que eles tivessem espaço no ambiente universitário. Ou seja, se tu for ver, a maioria do pessoal, tirando o JP, por exemplo, foi para os Estados Unidos. Mas a maioria do pessoal que eu lembro da minha época, ninguém foi para o ambiente universitário, porque é difícil tu conseguir espaço. A minha ideia era justamente financiar jovens intelectuais que quisessem seguir carreira de graduação, depois mestrado, doutorado, e conseguir alocar eles como, às vezes, pesquisadores dentro de um ambiente universitário e tal. Só que aí tem vários desafios. Primeiro, tu tem que achar os intelectuais mentores, patronos, assim, ou seja, o pessoal mais sênior, 60 a mais, que está ali pós-doutorado, influente no ambiente. Primeiro, tu tem que reunir esse pessoal, que já é um desafio. Segundo, é um trabalho que, apesar de que eu acho que ele tem uma importância de conseguir desenvolver a nova geração intelectual e conseguir o seu espaço, ele, principalmente o empresariado no geral, tem mais dificuldade de ver valor nisso, porque eles querem alguma coisa, às vezes, mais imediata. E o segundo e o último motivo, eu diria, ele é muito intensivo em capital. Então, assim, se hoje, por exemplo, do Atlantis, na época que eu estava, era muito difícil conseguir dinheiro e tinha muito impacto. Ainda tem muito impacto o Atlantis. Então, você imagina, tu não consegue dinheiro para o Atlantis que tem muito impacto, imagina para tu explicar que vai conseguir dar bolsas para intelectuais. Quase impossível conseguir dinheiro. Eu me lembro que eu botei uma coisa assim, o dia que eu ficar muito rico com a empresa, talvez é um projeto que eu invista pessoal, entende? Aí faço aquelas coisas de liberar o xarope, que em vez de pegar os projetos que já tem, criar um novo. Virar um rico entediado. Tipo isso. E eu queria fazer até mais uma pergunta que tu trouxe aqui um pouco sobre esse assunto. E hoje, por exemplo, né, tu faz, então, tu se considera hoje um empreendedor aqui no Brasil, certo? Uhum. Um herói em carne e osso, acredito, né? Talvez eu me vejo tão como herói que é tipo, todo mundo tem que pagar suas contas, mas tudo bem, fica bonito. Fica bonito. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Uhum. Como que tu acha que o pensamento liberal, ele afeta diretamente a tua forma de empreender, que obviamente, né, isso tem uma questão de valores morais, que por consequência também vai afetar em todos os demais âmbitos na tua vida. E como que é isso pra ti? Tá. Eu tento entender assim, eu evito ser aqueles liberais muito inculcados também, não sei se inculcados, mas de que assim, o Brasil vai acabar ano que vem. O mundo vai explodir, estamos virando a Venezuela amanhã. Porque se tu fica nessa, se tu não faz nada da vida, tu entra em depressão quase. Porque realmente, se tu olha noticiário de política, tu entra em depressão porque é horrível. Sim. Mas eu penso assim, como é que eu vou fazer para eu ganhar dinheiro nesse país? Como é que funciona? Então, o que eu entendo? Primeiro, aquela questão cultural de ninguém vai fazer nada por ti. Então, tu vai lá e constrói o teu. É uma dificuldade enorme o Brasil em termos de legislação trabalhista, tributária. Mas se tu se dá o trabalho de entender as regras do jogo, tu sabe assim, é difícil pra todo mundo, não só pra ti. Bom, então se tu dá o trabalho de entender, tu pode sair na frente. Então assim, eu acho um saco que no Brasil tu às vezes possa ganhar mais dinheiro achando brechas tributárias ou nem benefício seria o termo assim de tipo, aquela coisa do bombom, se ele tá enroladinho é um imposto, se ele tá lacrado de um jeito é um wafer e aí o imposto é menor. Bom, o cara que fez isso é muito inteligente, o cara pegou uma sacada que, o cara economizou fortunas para a empresa e ganhou uma vantagem de competição. Então, na minha cabeça trabalha bastante, não bota a culpa nos outros e entende, esse é o cenário do Brasil, como é que eu faço para me destacar frente a ele, seguindo as regras do jogo. Então, eu acho muito importante assim, não adianta ganhar trapaceando, não tem graça. Então, assim, eu vou ganhar virando um campeão nacional. Não me interessa, porque para mim eu tô roubando. Sim. Entende? Eu não tô seguindo as regras do jogo. As regras do jogo, às vezes eu não concordo, muitas vezes eu não concordo. Então tem sérias discordâncias da CLT, mas eu quero dormir tranquilo.
Eu tenho sérias discordâncias da minha carga tributária, mas eu quero dormir tranquilo. Então, assim, como é que eu venço vencendo a regra do jogo? Então, nunca soneguei um centavo, nunca fiz nada por debaixo dos panos, sempre fiz as coisas certinho na CLT. Às vezes se ferra mesmo seguindo todas as regras, às vezes se ferra seguindo todas as regras. Mas eu vejo tipo um jogo de xadrez, tem as regras, não adianta tu não concordar das regras. Tu vai jogar de acordo com elas. E é o que eu tento fazer, eu tento achar dentro dessas regras como que eu posso sair melhor que os outros. Não ficar, acho que é infrutífero tu ficar debatendo as regras. Eu como empresário, eu sigo as regras e tento ganhar dentro dessa margem de regras. Discutir a regra é o papel Guilherme liberal fora dali. Sim. Entende? Porque não adianta discutir. Mas é mais ou menos isso, trabalhar muito, entender as regras e tentar, entendendo essas regras, o que eu posso ter de vantagem ou fazer diferente que possa me diferenciar do meu concorrente e evitar trabalhar com o governo, principalmente. E o que eu digo evitar trabalhar assim, ser provedor do governo. Todo mundo que eu vejo, eu fazia estradas para o governo. Todo esse pessoal em algum tempo quebra porque o governo não paga. Então eu não forneço nada para o governo, nem quero. Qualquer coisa que envolva o governo, não. É uma sábia dica pra quem quer empreender, pelo visto. Tu pode ganhar muito dinheiro e ficar muito rico, mas tu vai sujar as mãos e não acho que eu acho assim, em algum sentido eu tenho uma... Não vou dizer nem objetivista, porque não é a minha ideologia, mas assim... qual que é a graça de fazer dinheiro trapaceando? Ou... Tem alguma coisa assim que na minha cabeça é sempre assim... Talvez, se tu não jogar limpo, tu possa até ganhar mais dinheiro. A custo de quê? Entende? E pra que mais dinheiro? Tipo, tem um ponto que tu chega que assim, tu ter muito, depois de um certo ponto, começa a virar muito mais uma ganância, porque tu tá tirando de alguém e prejudicando alguém. Então, pra mim, a visão do empreendedor herói é aquele cara que tá construindo patrimônio pra si e pra seus funcionários. E eu prefiro ter um funcionário colaborador, qualquer coisa, eu comento por quê. Mas... tu tá ali criando riqueza. Eu acho essa visão até bonita, digamos assim. Então, eu acho que a função do empreendedor da sociedade é fundamental. Ele é o real criador de riqueza na sociedade. Enquanto tu tá jogando as regras do jogo. Eu acho que o governo prejudica muito. Quando o governo te taxa por todos os lados um monte, ele faz com que tu não consiga gerar mais renda, com que tu pague menos, com que tu gere menos renda e emprego. Mas, o que tu puder ajudar para diminuir a desgraça, talvez um termo muito dramático, mas... de fato, diminuir a desgraça das pessoas que estão submetidas a esse conjunto de regras, faz. E eu acho que isso é bem interessante, né? Porque mostra justamente o papel do empreendedor. Porque quando tu tá ali, tu tem, sendo empreendedor, tu tem funcionários, pessoas que dependem de ti, né? E tu vê que, tipo... tu tá tentando fazer o teu trabalho, tu muitas vezes quer fazer daqui a pouco uma remuneração maior, mas tu não pode dar uma remuneração maior porque senão a empresa não tem lucro. Se a empresa não tem lucro, ela vai à falência e todo mundo fica desempregado. E tu poderia ter muito mais lucro se tu tivesse menos taxações, e que não é o caso aqui do Brasil. Então, no final das contas, isso afeta muito o trabalhador, as pessoas, de uma forma direta e elas nem se dão de conta, né? Isso que é muito importante. Tu sabia, tem um ponto que tu colocou aí, que na minha cabeça eu opero um pouco diferente. Por causa desse imposto tu não consegue dar lucro ou tá dando menos que tu deveria. Em algum modo os impostos e custos trabalhistas, eles entram na tua precificação. Então, vou dar um exemplo. Quanto mais tu vai ter um lucro que eu vou ter. Então, vamos supor, eu digo que para meu capital fazer sentido, eu tenho que ter 6% de lucro líquido nessa operação. Tu tem muitos desafios e o governo só te ferra, sim, mas se o ICM, por exemplo, reduzir 10%, não é que eu vou vender mais caro, eu vou baixar meus preços 10%. A população fica mais rica. Eu, empresário, não vou mudar necessariamente meu ganho, mas a população vai ter mais dinheiro e menos dinheiro na mão do governo. Tu transfere a renda e tu permite que o empresário também faça um estofo financeiro maior, porque hoje, de longe, meu maior sócio é o governo. De longe, para quem tem que pagar mais é para o governo, que eu acho indevido. Mas isso é uma coisa muito importante que aí a minha cabeça de liberal funciona assim. Se o governo não cobrasse tudo isso, eu não seria mais ou menos sucedido. Seria igual. Eu acho que isso prejudica a sociedade como um todo. E o enriquecimento da sociedade. Mas eu, como empresário, não posso dizer assim, eu não sou bem sucedido porque o governo com impostos não me deixa bem sucedido. Aí é aquela coisa que a gente estava discutindo antes. Perfeitamente. É aquela cabeça, eu estou terceirizando o problema. Entende? Claro, ele dificulta muito, sim, porque tu ser um microempresário e todas as regulações que tu tem te complicam muito a vida. Mas eu não entendo que é isso que te impede de ser. E empresários bem-sucedidos no geral, eles têm uma coisa assim, bom, eu tenho essas regras do jogo,
talvez eu conseguisse operar com mais facilidade se não fosse. Mas assim, é o custo. Todas as empresas do Brasil têm um custo de contabilidade, de seguir as leis absurdo. Então, meus concorrentes também têm esse custo. Sim. Então, vamos dizer assim, as regras, elas estão se equivalendo. Elas são regras ruins, mas elas estão equivalentes. Sim, a minha cabeça, como ela funciona, né? E é óbvio que eu não tenho a experiência do empreendedorismo, que é uma coisa que tu tem. Como tu mesmo disse ali, né? Quando tu tem um aumento de imposto, né? Tu tem que aumentar o teu preço e tu às vezes tem uma diminuição do teu consumo. Pelo menos é a forma como eu vejo. E claro que eu não tenho a experiência que tu tem, né? E aí as pessoas consomem menos e isso que talvez possa vir a gerar algum prejuízo na empresa. Porque, por exemplo, quando tu tem... Eu durante muito tempo atuei mais como freelance ou como... Como é que o pessoal chama hoje? Autônomo, né? Como fazer... Eu acho que é a mesma coisa, né? Freelancer é mais chique. É mais chique, um freela. Em inglês, quando freela. Freela. Tem que ter uma brasileira. Freela é mais despojado. E quando eu notei, assim, bastante diferença na questão de economia, né? Eu trabalhava com festas. Eu notei que as pessoas começaram a fazer muito menos festas. Quando eu era uma criança, por exemplo, toda hora eu via aquelas festas de aniversário gigantes, cheias de doce, garçom de gravata borboleta, né? Os negócios... Misturar um monte de refri. Todo esse tipo de coisa. E com o tempo, né? Eu comecei a notar que as pessoas começaram a parar de fazer isso, porque era muito caro. E, de fato, uma festa é uma coisa muito cara, né? Trabalhando nesse ramo, eu vi isso. E eu vi que as pessoas começaram a fazer cada vez menos isso. É nesse sentido que eu me refiro... Sim, tu tem eu entendi teu ponto. Tu tem uma redução de renda e por essa redução de renda uma preferência, uma mudança das preferências do padrão de consumo. E sim, ele faz sentido. Mas o que eu penso é assim, o governo muda as regras do jogo, tem as regras do jogo e eventualmente ele pode mudar. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo. Que é aquilo, entendeu? Por exemplo, agora o governo pode começar a taxar os dividendos. Seria uma bitributação, mas eles estão se lascando para isso. Pode ser que a qualquer momento eles comecem a lascar dividendos. O que vai acontecer? Que eu, para receber meus ganhos pela empresa, vou pagar muito mais. Na prática, eu não posso simplesmente pegar e pagar muito mais, eu vou ganhar menos. É o que vai acontecer. Vai diminuir meu incentivo empresarial, porque, bom, se eu estou ganhando menos, eu vou ter que refazer as contas se vale realmente a pena ter. De qualquer maneira, o que tu pode pegar também de referência é assim, eu ganho R$1.000, o governo vai lá e me taxa, agora eu ganho 900. Eu vou cortar certos gastos, que é o caso que tu tá dando. Então, festinha infantil não é essencial, eu vou mudar o meu padrão de consumo para outro. Porém, o meu papel como empresário, eu vejo que é assim, bom, se está tendo uma alteração no padrão de consumo, eu vou ter que repensar o meu negócio e como é que eu me adequo a ele. É ruim o que o governo fez, gerou prejuízo, mas eu como empresário, em vez de, não vou... Obviamente eu vou culpar o governo também, mas não adianta eu culpar porque ele já fez. Eu vou ver assim, como que eu readequo o meu negócio para ele continuar. E é aquilo, se taxarem a empresa de tal modo que fique... Claro que isso eu não vejo isso acontecer, mas assim, é tanto risco, é tão caro, é tão ruim, vou pegar o dinheiro e deixar tudo aplicado. Isso pode... Só que eu acho assim, esse cenário nunca acontece porque tu sempre consegue manejar de alguma forma, né? Mas, enfim, mas entendi teu ponto e ele de fato faz sentido. E, na verdade, tem uma colocação a mais? Não, a parte tá tudo certo. Beleza, a gente tá se aproximando agora do fim do nosso episódio aqui. E eu queria saber, assim, Gigas, se para finalizar aqui o episódio, tu teria... alguma mensagem, talvez algum incentivo que tu pudesse deixar, não apenas para os liberais, mas eu queria que tu falasse um pouquinho especificamente para o empreendedor, que essa visão que tu trouxe sobre o empreendedorismo agora, ela é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que acredito que não só para mim, para o CRA e para todo mundo que estiver assistindo, é uma coisa muito enriquecedora. Só de estar aqui eu já aprendi muita coisa contigo. Obrigado. Se tu tivesse uma mensagem para dizer assim pro empreendedor no Brasil, vamos considerar o pobre coitado, não vamos considerar outros países, né? Que o cara se ferra aqui. Qual seria a mensagem que tu daria, assim, talvez compartilhando um pouco dessa visão liberal que tu tem? Tá, primeiro, ninguém vai longe sozinho. Então tu precisa de gente muito competente contigo. Dividir o bolo para fazer crescer. Ou seja, se tu pode ser Vou dar exemplo. Eu tenho um sócio que é claramente mais competente que eu na área comercial. Se ele não fosse meu sócio, eu não teria ido tão longe. Então, primeiro ter a visão que ninguém vai muito longe sozinho e que precisa de pares e de mais pessoas, às vezes, dividindo o bolo para fazer o bolo crescer.
Segundo, eu diria, no caso do Brasil, não esperar, em qualquer lugar do mundo, não esperar nada do governo, entender, o governo tá aqui, ele vai querer sempre me ferrar. Como é que, apesar disso, eu ganho o jogo? E parar de se preocupar, talvez, tanto com o governo, tu tem que ter uma noção tributária muito boa, isso é importante, ainda mais dependendo do porte da empresa. Então, eu preciso entender o que é PIS, COFINS, ICMS, como é que funciona o imposto de renda, o que deduz, o que não deduz. Eu preciso ter uma noção tributária muito boa, porque isso me gera impacto financeiro significativo. Mas eu diria que o principal para qualquer empreendedor, no Brasil, tu tem que saber que o governo tá ali sempre para te incomodar, mas, dentro do possível, tu ter uma boa equipe e tu ter um bom produto e serviço. No fundo, tu serve ao consumidor. O que tu tem que fazer, o mais importante é se preocupar, eu tenho um bom produto e serviço precificado da maneira correta e na linha final tá dando lucro. E o lucro é o teu indicador econômico de estou fazendo um bom serviço. Se não tá dando lucro, tá fazendo alguma coisa errada. E eu acho que isso, no fundo, o empreendedor, e isso que eu acho importante, tu pode ter toda a estrutura interna e como é que funciona e tal, mas o empreendedor, ele serve ao mercado, e o mercado nada mais é que os anseios dos consumidores, e os consumidores são pessoas. Então, tá ali servindo pessoas. Por isso que eu acho a função empreendedora antagônica à função política. A função política, ela funciona pela coerção. É isso, aceita que dói menos. O empreendedor eu tenho isso para te oferecer. Tu quer? Se tu não quer, eu vou ter que achar outra coisa para tu querer, porque eu preciso te vender alguma coisa. Sim, então, assim, é muito mais pelas trocas. A ideia do empreendedor é viver pela harmonia e pelas trocas voluntárias, enquanto a política é o uso da força e da coerção para as coisas que eles querem e às vezes a gente não quer. Mas é isso, acho que tendo essa noção e entendendo que um empreendedor não é o vilão e sim o herói da história e que teu trabalho ajuda muita gente. Ou seja, tu provê produto e serviço que a sociedade precisa e fazendo isso tu gera riqueza para a sociedade. Então acho que essa visão que o empreendedor tem que ter que estar ali ajudando as pessoas, que tu não é inimigo e que tu não trabalha para pagar imposto, pelo amor de Deus. Tu presta serviço. Imposto é porque tem alguém te roubando e te ferrando, mas função do empreendedor... eu detesto, desculpa falar isso, mas eu tenho que falar. Quando eu vejo um debate político, porque o empresariado é quem paga imposto sustenta a política. Então, mas o empresariado não é para pagar imposto, é uma consequência desgraçada que criaram. Mas tu não é empresário para pagar imposto, é empresário para servir o mercado e o consumidor. O imposto é alguém te fagocitando ali nas coisas que tu faz. Então eu odeio quando falo isso, me dá uma ódio. Tipo, eu não trabalho para pagar imposto. Uma consequência negativa do que eu faço. Com certeza. E eu acho muito interessante, né? Que eu espero que em algum momento, essa visão que tu tem sobre o empreendedorismo, né? De que o empreendedor, ele tá ali para gerar riqueza, eu espero muito que isso chegue para a população geral. Isso é óbvio que é um sonho, eu acho, porque acho que todos nós vamos compartilhar de certa forma, né? Que é óbvio que tu como empresário, tu sabe disso, que nós temos bons e maus empresários dentro de todo o mercado, como em qualquer ramo, em qualquer lugar. Tem corruptos, como tem corruptos. É aquela visão, a gente tem uma visão, na minha concepção, os liberais um pouco mais madura, que tem corruptos na sociedade, por isso eu vou criar um sistema de afastar esses corruptos e não dar um espaço para eles ficarem no poder para sempre. Então, assim, tem corrupto no mundo empresarial e como tem corrupto no mundo empresarial, tu entende que eles vão eventualmente se lascar, porque tu não vai passar perto dos seus clientes para sempre. Como é que eles se mantêm se associando ao governo? Exato. E aí, eu espero muito que as pessoas, no geral, né, muitas vezes os próprios trabalhadores que trabalham junto contigo, eles possam ter essa visão, né, de que tu não tá ali para explorar. Óbvio que o trabalhador, ele tá vendendo aquilo que ele tem, né, que é a sua força, o seu conhecimento, mas afinal de contas, o que ele vai vender se ele não tem mais nada, né? Muitas vezes. Aí tu acumula dinheiro, muitas vezes a partir do teu trabalho, e tu vende e tu vira empreendedor. Isso é um ciclo, inclusive, muito bonito de se ver, né? Sim. E eu espero que, do fundo do coração, que as pessoas consigam começar a enxergar isso, porque elas não apenas vão ter mais propósito na vida delas, porque quando tu vê aquilo que tu tá fazendo, não apenas para pagar conta, como tu fala de pagar imposto, da vida das pessoas muitas vezes é pagar conta, é pagar boleto, né? Alguém usa boleto ainda, mas enfim. Mas que isso tem propósito, de que tu tá servindo as pessoas. Agora que eu comecei a trabalhar, quando eu presto um serviço para uma pessoa, eu não tô ganhando aquele dinheiro da empresa, e aquele dinheiro não é meu, eu não tenho que ganhar aquilo, mas eu sempre tenho um propósito muito grande de estar mostrando que o meu conhecimento, a minha força, ela serve para algo maior, para girar a economia na sociedade. Quando tu enxerga esses propósitos, eu acho que, até uma mensagem, se eu puder deixar aqui, que isso deixa a vida muito mais leve, muito mais tranquila. Perfeito. Então, assim, ademais, fazendo os encerramentos aqui, eu queria agradecer a todos aqui que tiveram a paciência, né,
Obrigado, telespectadores. E, bom, fiquem ligados aqui que o Atlantis Talks está na sua primeira temporada. Hoje nós estamos fechando o nosso episódio piloto aqui, né, com a temática O que é liberalismo, que a gente trouxe aqui o Gigas para falar sobre isso, e acredito que foi um debate muito bom. E em seguida nós vamos ter mais episódios que vão trazer justamente mais debates sobre a diferença, sobre os mais conceitos e sempre priorizando o debate, né, das ideias e a construção de conhecimento que vai se dar a partir delas. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais do Atlantis, aqui no canal do YouTube, e que com certeza vem muita coisa boa por aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e Obrigado. valeu. Valeu. Obrigado. Até mais.